Hello! Welcome to One More English with Petrus. One More English with me. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your audience in here. And please remember, if you are not subscribed to my channel here on YouTube, please click below, all right? Click below, subscribe to my channel, and thumbs up, right? Thumbs up my videos. Share, compartilhe, share with your friends, with your family, okay? Help me with the project. This project is very important for me, for my students, and for my colleagues and your colleagues, everybody who is interessado, interessada in learning more English, okay? Today, we're going to talk about the auxiliary verbs. Vamos falar aí dos verbos auxiliares. Auxiliary verbs, what's that? O que é isso? Em português é um pouco confuso para muitas pessoas ainda o uso dos verbos auxiliares em inglês, porque nós não temos uma relação direta com a nossa língua. Por quê? Os verbos auxiliares em inglês são do e does para o simple present e did para o simple past. Então, primeiro ponto a observar, quando usamos verbos auxiliares? Ou no tempo verbal present simple, ou no tempo verbal past simple, simple past. Sempre usaremos os verbos auxiliares do ou does, ou o did, para o passado, quando estivermos construindo uma frase negative or interrogative, ok? Negative phrase, not, ok? The do not, does not, don't, doesn't, did not, didn't. Quando tivermos frases negativas or interrogatives, do you, do we, do I, do they, does he, does she, does it, did I, did you, did we, did they, did he, did she, did it. Perceba então que do, verbo auxiliar do simple present, é usado junto aos sujeitos I, junto aos pronomes I, you, we, they, e o does, verbo auxiliar does, usado junto aos pronomes he, she ou it. Remembering, lembrando, hein? Pronome é uma palavra que tem o objetivo básico de substituir um nome. Então, não necessariamente a frase te dará o pronome. Às vezes, no lugar de we, você terá I and you, por exemplo. Às vezes, no lugar de they, you may have, for example, Julian and Romeo. Juliet and Romeo. Então, você precisa interpretar. Às vezes é o pronome they, I, we. Às vezes são nomes mesmo. Então, atente-se a esta regra, ok? E o did, verbo auxiliar para todos os sujeitos. Então, do, I, you, we, they, does, he, she, it, did para todos eles. Quando usamos os verbos auxiliares, então, negative and interrogative phrases, ok? But what about the affirmative phrases? Yes, we have one case. Temos um caso em que, sim, a gramática inglesa permite o uso dos verbos auxiliares em frases afirmativas, que são aquelas frases em que buscamos enfatizar alguma coisa. Eu colocarei daqui a pouco algumas frases de exemplo e no final eu coloco algumas com ênfase. E aí ficará mais fácil para compreender, ok? Outra coisinha muito interessante a saber sobre os auxiliary verbs. Quando eu tenho alguma frase com verbo auxiliar, normalmente negative and interrogative, todo e qualquer verbo principal, ou every main verb is in the infinitive, está no infinitive, ou not changed, not conjugated, ok? Então, todo verbo principal, em frases que eu tenho verbo auxiliar do ou does ou did, o verbo principal fica no infinitivo. Isso é muito importante, principalmente falando do passado. Porque no português, nós conjugamos todos os verbos, seja na afirmativa, na negação ou na interrogação, para o passado, no caso do did. Enquanto que no inglês, não. Se eu tenho uma pergunta ou uma negação com o passado did, eu não preciso mudar o verbo principal para a sua forma passado simples. Nós veremos isso daqui a pouco nos exemplos, ok?
Então, mesma coisa eu aplico ao do e ao does. Por que eu estou explicando isso? Imagino que alguns de vocês já tenham visto isso. Quando falamos de present simple, estamos falando de routine, rotinas. E provavelmente alguns de vocês já viram que frases afirmativas no presente simples, com sujeitos he, she e it, são frases cujos verbos recebem o som de S, o acréscimo da letra S, ou o sufixo ES, ou às vezes IES. Verbos irregulares para o simple present são aqueles que terminam com SS, SH, CH, X, Y, Z and O. Ok? E dentro da regra de Y, dentro da regra do Y, temos uns detalhes que daqui a pouco eu já falo. Então, verbos irregulares para o simple present são aqueles que terminam com SS, SH, CH, X, Y, Z e O. Let's see the phrases, que alguns exemplos. Nós estamos falando agora de verbos regulares e verbos irregulares. Veja só o primeiro exemplo. I dance jazz. He dances salsa, for example. She dances samba. Perceba que I dance, you dance, we dance, they dance. Não há uma modificação nos verbos. Enquanto que para he, she e it, yes, tem esta modificação na conjugação. E por que tem este S, este som de S? É apenas para indicar que é um verbo, na frase afirmativa, no presente simples ou seu dia a dia, a sua rotina, e o sujeito da frase, o pronome, equivale a he, she ou it. É um termo gramatical. A tradução se dá normalmente. And if I talk about another verbs, for example, I work in São Paulo. She works in Minas. He works in Bahia. Temos aí somente a letra S. Perceba que tanto para dance quanto para work, apenas colocamos a letra S. No caso de dance, é um verbo que já termina com a letra E. No caso de work, é um verbo que chamamos de regular. I pass the ball to my friend. I pass the ball. He passes the ball. He passes the ball. Okay? You finish your lessons in time. You are a very good student. You finish your lessons in time. She finishes her lessons in time. Okay? Let's see. We catch the disc, right? Imagine a disc, for example. When you throw the disc to the dog in the park, imagine the same disc. Somebody threw the disc on us. So we catch the disc. It catches the disc. She catches. He catches the disc. Okay? We fix the lamp. We fix the lamp. Okay? Fix the lamp. He fixes the car. He fixes the car. He's a mechanic. He fixes the car. I go to my school. She goes to her school. All right? For example, I do my best. I do my best. He does his best. I do. He does. Okay? Then we have buzz. Repeat, buzz. Yeah, double Z, okay? So we say, it buzzes like a bee. It buzzes like a bee. You buzz like a bee. So you buzz. It buzzes like a bee, for example. And talking about the verbs at Y, we study English. Fantastic. We study English, but she doesn't study English. She studies French. She studies French. All right? And a final example. Pay attention on this example. I enjoy the moment with my family. I enjoy the moments with my family. He enjoys the moment with his friends. I say what I think. I say what I think. She says what she thinks. She says what she thinks.
Preste atenção que falando de Y, vocês viram ali o primeiro exemplo. Eu troquei a letra Y por IES, e no segundo e no terceiro exemplo, nós apenas acrescentamos a letra S. Por quê? A regra é que, se o verbo termina com Y e antes do Y tem uma consoante, no caso de study, eu preciso cortar a letra Y e trocar por IES. Agora, se antes de Y tem uma vogal, no caso de say, agora, se antes do Y tem uma vogal, apenas acrescento a letra S, ok? I go home. I go home. She goes home. Quando eu passo para a interrogação, eu tenho does she go home? Does she go home? Does she go home? Right? Do I go home? Do I go home today? Vou para casa hoje? Do I go home today? Does she go home today? Perceba que o go ficou no infinitivo, sem alteração. Um outro exemplo. If I say, for example, we study English. Fantastic. We study English. Does he study English? Does he study English? No, he does not study English. He does not study English. He studies French. Uma dúvida muito comum que eu tenho recebido dos alunos é: e quando o verbo do, que significa fazer, é interrogado ou negado? Como que eu faço? Por exemplo, o que você faz? É uma pergunta comum quando eu quero saber sobre o seu trabalho. Repeat. What do you do? What do you do? What does he do? Não altera o verbo principal, porque antes de ser um verbo auxiliar, o do também é verbo. He does, ok? He does, ele faz. Aí é o verbo do conjugado. Então, se eu digo, ele faz o seu melhor, he does his best. Does he do his best? Repeat. Does he do his best? No, he does not do his best. He does the basic. He does the basic. Do you understand? Vocês entendem? Do you understand? Então, espero que com esses exemplos tenha ficado fácil. Para fechar o exemplo relacionado à ênfase, frases afirmativas, eu posso usar o auxiliar, novamente não altera o verbo principal, e somente quando eu preciso enfatizar determinada coisa. Exemplo, eu te liguei. I did call you. I did call you. Perceba, call, ligar. I did call you. Eu poderia dizer I called you. Yes. I called you. Yes. Mas precisei por algum motivo enfatizar. I did call you. Alright? Mesma coisa no presente. I do work hard. Eu trabalho bastante. I do work hard. You need to emphasize that. I do work hard. Respect me, for example. Questions? Yes? Questions? No? I hope not. Next video, we're going to talk a little bit about routines and about the simple past. Falaremos então de rotinas e passado simples e vamos converter frases relacionadas à rotina em frases do passado simples. Será um vídeo bem interessante, com bastante conteúdo. I hope you enjoy it. Okay, thank you very much for your attention, for spending this time with me. I hope you like it. I hope you share with friends and family. And send me emails with your suggestions, questions, topics you would like to study. Thank you very much. Bye-bye.